Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nessa semana nós estamos com o Diogo Machado, diretor de mercado da Kiron, uma empresa de tecnologia de monitoramento florestal. No primeiro episódio, no domingo, ele contou para a gente o trabalho, os serviços que a Kiron tem prestado para os seus clientes em 7 países. No segundo episódio, a gente detalhou o uso dessa tecnologia para o mercado de carbono, de geração de créditos de carbono. E agora a gente vai começar falando de um tema que é extremamente estratégico para o Brasil, que é como esse sistema todo de sensoriamento, de rastreamento do desmatamento pode nos ajudar também a provar que dentro das nossas cadeias de produção de commodities não está o desmatamento. Porque imagine o seguinte, se você é um vendedor de frango congelado, né, e como é que você vai provar para a União Europeia, para os Estados Unidos, que o milho ou a soja que esteve ali presente na ração desses animais não foi você que produziu essa soja, nem esse milho, nem essa ração, está isento, não tem origem em desmatamento. Então, isso é uma responsabilidade nossa, nós vamos ter que fazer isso sem que seja caro demais, porque se isso implicar num custo muito alto para os nossos exportadores, isso vai diminuir a nossa competitividade. Diogo, você acha que a gente tem condições de fazer isso? Tem total condição, Lorival. Há muita área produtiva livre de desmatamento. O grande problema é que, como a cadeia ela é muito grande, você comentou, né? Lá, o milho da soja que vira ração para o frango que é exportado. Então, aí você já vê no mínimo três, quatro entes dentro dessa cadeia. Quando você tem esse processo muito longo, é muito difícil você monitorar largas áreas da forma tradicional, visita campo, conversas e tudo mais. Então, os dados satelitais, o monitoramento por satélite, ele pode vir para suplementar ou para adicionar uma camada de verificação e averbação dessas áreas como livre de desmatamento. E isso é algo que você precisa de, tecnologia, algoritmo, não é só a imagem. A maioria das empresas hoje elas compram as imagens e olham na mão mesmo, dando zoom e olhando imagens do Google de 10 anos atrás e tudo na mão, mas isso pode ser tudo feito em forma de tecnologia, algoritmos e processamentos automáticos. Então, a gente tem essa tecnologia, a gente consegue fazer o monitoramento do que aconteceu, não só agora, ou não só futuro, mas também de 10, 20, até 30 anos atrás, em alguns momentos, para identificar se essas áreas sofreram desmatamento ou não. E isso você precisa ter um poderio tecnológico muito grande, um poderio de pesquisa muito grande, que é o que a gente tem aqui dentro da Quiro. Então, basicamente é levantar os parâmetros de um bom uso de terra, colocar isso dentro de algoritmos automatizados e gerar os relatórios conforme forem chegando polígonos ou expansão de terra. Então, quero expandir minha produção, quero expandir minha produção de gado com novos pastos e tudo mais, eu consigo inclusive saber se esse pasto ele é livre de desmatamento ou não. Então, todas essas necessidades que principalmente a União Europeia está fazendo como necessidade, como levantamento, a gente pode suprir aqui com dados satelitais. Pois é, e aí é vital a gente ter o reconhecimento, a certificação disso no plano internacional, porque a gente tem que convencer os nossos parceiros comerciais, né, de que a gente não está enganando eles. E aí entra em pouco esse âmbito internacional, por exemplo, da Kiron, né? Vocês, Uhum. a gente já de cara no primeiro episódio, você contava dos clientes públicos e privados que vocês têm em 6 outros países além do Brasil, né? E isso tanto aqui na América do Sul quanto na Europa e até no norte da África, no caso do Marrocos, né? Ou seja, vocês estão com uma amplitude internacional grande e vocês acabam de ser selecionados para mais uma fase do Outreach, que é esse programa de internacionalização de startups. Queria que você contasse um pouco como funciona esse programa e qual o significado dele para a empresa de vocês.
Legal, Lorival. Se você me permitir, eu vou voltar só um pouquinho antes na história da Kiron, só para explicar o porquê a gente faz isso. Antes de eu trabalhar na Kiron, eu trabalhava com desenvolvimento de projetos de inovação para diferentes empresas de tecnologia. E um dos trabalhos que eu fiz foi identificar a potencialidade do mercado de Portugal. Visitei várias vezes Portugal e acabei conhecendo muito bem o ecossistema. Quando eu fui convidado para fundar, tirar do papel a Kiron, uma das primeiras coisas que a gente fez foi identificar potenciais clientes fora do Brasil. Existe uma premissa, até de forma um pouco negativa aqui no Brasil, de que a maioria das empresas de tecnologia elas criam soluções para o mercado brasileiro, porque é um país continental, tem uma demanda monumental, mas criam até o nome, até o naming que fala no nível do Brasil, naming em português. E aí, quando você tem todo o teu mercado atendido no Brasil, e aí começa a se pensar em internacionalizar, as empresas não estão prontas para isso, porque nunca validaram isso fora. Então, uma das premissas do que a gente fez dentro da Kiron foi criar a Kiron internacionalizável desde o marco zero, desde quando eram só os 4 sócios e um estagiário. Então, hoje a gente está com mais de 30 pessoas na empresa. Então, quando a gente, no primeiro ano, antes de ir a mercado, a gente passou por um processo de aceleração na Estônia. Eu acordava às 3 horas da manhã, era um processo de 12 horas, e o pessoal falava um inglês com sotaque pesadíssimo. Mas o que aconteceu? Eles me deram uma lição valiosíssima, que é, na Estônia é um país muito pequeno. Se eles não criam soluções globais, eles morrem no primeiro ano. Então, isso abriu a nossa cabeça para, opa, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer que possa ser um Ctrl+C, Ctrl+V para outros países. Aí a gente começou a procurar programas de aceleração em outros locais. A gente passou por um programa chamado Plug and Play, que é um grande programa do Vale do Silício. E depois, o programa que deu mais resultado foi o Outreach. A gente passou por um processo de Portugal, eles chamam de BET, ou a etapa de Lisboa. Tanto é que a gente abriu uma unidade de negócio lá em Lisboa, e acabou tendo alguns contratos lá em Lisboa, por exemplo, com o próprio governo de Portugal, um dos maiores, olha só que interessante, um dos maiores programas de inovação para o mercado florestal, ou o maior programa de inovação do mercado florestal, a gente faz parte hoje. Então, o governo de Portugal é o nosso contratante. Depois, a gente passou pelo Outreach Chile, ou Santiago, e o nosso maior contrato de empresa privada veio oriundo do programa. Por quê? O mais interessante desses programas é que eles te ambientalizam no local, sem você precisar investir nada para isso. Eles fazem as conexões com potenciais clientes, e os nossos advogados aqui, o pessoal de taxa, aqui fica tudo doido, porque primeiro a gente faz contrato e depois a gente corre para a burocracia. E esse é um modus operandi totalmente diferente do que as empresas de tecnologia vêm fazendo. Normalmente contrata um country manager, abre empresa, faz uma pesquisa fora e depois vai ver se o mercado está ok. A gente não. A gente, por causa desses programas, a gente consegue encontrar clientes, ver se esses clientes têm fit com as nossas soluções, fechar grandes contratos e aí depois a gente corre atrás da parte burocrática, que é a parte mais fácil. Então agora a gente está com muita esperança porque o próximo programa é Madrid e Barcelona. Espanha já estava no nosso roadmap de internacionalização. A gente tinha um contrato lá, mas a gente quer expandir para as maiores empresas florestais lá. E esse processo agora do Outreach vai nos conectar diretamente com o cliente final. Então, a dica de internacionalização para empresas de tecnologia que eu dou são duas. Uma, cria as suas empresas desde o marco zero já sendo internacionalizáveis. E a dica número 2 é fecha contrato primeiro e depois se muda ou cria unidade dentro do país. Porque aí você valida o market fit, que a gente chama, né? Que é a validade de fit com o mercado. Então, programas como o Outreach facilitam e aceleram demais essas etapas de processo.
Pois é, você citou aí a Estônia, né, um pequeno país do Báltico que está na vanguarda da digitalização, né? Criaram há muitos anos já um sistema de cidadania baseado na digitalização e é por isso que essa é uma referência tão importante, né? Como que é ser uma empresa de tecnologia num país como o Brasil? É mais difícil ou, por outro lado, a gente tem a nossa resiliência? Eu uma vez fiz uma reportagem sobre startups de tecnologia na Argentina e eles me explicavam isso, que lá as dificuldades eram tão imensas, né, com todos os problemas econômicos do país, que, primeiro, muitos se mudaram para os Estados Unidos, muitas pessoas foram morar nos Estados Unidos por causa dos problemas da Argentina e depois acabaram voltando, mas com todas essas qualidades de quem é sobrevivente num sistema muito rude, né? Muito difícil de Uhum. sobreviver. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é você ser uma empresa de tecnologia do Brasil, no Brasil e do Brasil, no sentido de como que países mais avançados, você tem clientes nos Estados Unidos, quer dizer, como que vocês conseguem vender uma imagem né, de capacidade tecnológica? Essa é uma pergunta bem interessante. E a analogia que eu faço é, aqui no Brasil, a gente é sempre encarado como aquele sobrinho pequeno. E o sobrinho pequeno, ele é aquele chato do churrasco, aquele cara que está ali pequenininho, mas depois ele vira um empresário de sucesso, ele que banca o churrasco da família, mas ele sempre vai ser o sobrinho pequeno. Então, às vezes às vezes, como a gente é uma empresa brasileira, a gente aqui no Brasil, a conotação startup, ela está muito arraigada de projetos de pesquisa e desenvolvimento, projetos muito piloto. Então, a gente também tem que tirar um pouco dessa fricção de projetos pilotos e mostrar que, não, a gente é uma empresa de tecnologia, com tecnologia de ponta, pronto para contratos gigantes, de áreas do tamanho de Portugal. E quando a gente chega em países de fora, 85% do nosso faturamento está fora do Brasil, eles encaram a gente com essa estrutura. Quando a gente está aqui no Brasil, a gente ainda está se provando muito, a gente provou que cresceu. E lá fora não, a gente já chega como uma cultura de fora. Porém, tem um ponto também. Cada país que a gente entra tem características culturais próprias que precisam ser respeitadas. E para isso, a gente normalmente traz alguém que é natural do país de objetivo para dentro, para traduzir, não traduzir literalmente, mas para traduzir tudo que a gente faz. Vou dar um exemplo engraçado. Em Portugal, eles acham que o brasileiro é caloroso até demais. Então, no segundo, terceiro e-mail, o brasileiro, em termos de negócio, já está mandando um abraço, Diogo, ou alguma coisa assim. E eles acham isso, eles chegam a rir. Diversas vezes eu estava lá, a gente já riu muito sobre isso, porque eles já conhecem a gente. E lá, se você não começa com caro Lorival e um cordialmente no final, é quase um traje. Então, você, quando a gente faz qualquer tipo de material, mesmo teoricamente sem barreira linguística com Portugal, mesmo assim a gente tem que traduzir tudo para lá e traduzir a forma de se comportar também para lá. E eu acho que essa barreira cultural é a maior barreira que a gente tem para a internacionalização das empresas brasileiras. Então, vou dar um outro exemplo. Hoje, todos os nossos colaboradores fazem aula de inglês pela gente, pela Kiro mesmo, porque a gente quer que eles falem inglês e tenham fluência na língua, porque eles precisam se relacionar. O fato de eu não ter inglês nativo, por exemplo, bloqueia muitas vezes algumas negociações e algumas trocas de informações de igual para igual nos Estados Unidos, por exemplo. Eu já falei com o secretário da, da USGS e secretários que respondem direto ao Biden, e às vezes, e é uma característica, às vezes você não consegue transpassar tudo que você quer, porque o Google Translate não vai te traduzir exatamente a mensagem que você quer, ele vai te traduzir o que você fala em português traduzido para o inglês. Mas eles têm termos, eles têm formas de falar que são próprias deles, e até para forma de raciocinar. Eu acho
língua, uma coisa ah, sensacional. Então, você precisa dessas pessoas nativas pegando do zero, pegando nosso material do zero e construindo do zero, entendendo o processo. Então, eu acho que esses são algumas barreiras que a gente tem. Aqui dentro de casa, a gente é visto como uma empresa de tecnologia iniciante, que precisa se mostrar, mas a gente já se mostrou. E lá fora, barreiras culturais. Mas é isso aí, a gente tem que vencer esses desafios e mostrar que a gente tem uma tecnologia de ponta a nível mundial. Bom, no dia em que cada família brasileira tiver um sobrinho como esse, nós teremos nos tornado um país avançado. Esse é o objetivo do Earth News Terra, é promover isso. A gente acredita firmemente que o Brasil só vai ser um país avançado quando fizer a tecnologia da Amazônia, a pesquisa e desenvolvimento, e como você disse, sair da pesquisa e desenvolvimento e ir para o mercado, nos tornarmos adultos nesse mundo altamente competitivo, no qual, no entanto, a gente tem uma brutal oportunidade de avançar. Diogo, parabéns pela Kiron, pelo trabalho de vocês. A gente torce para que Obrigado. vocês continuem crescendo e um grande abraço. Obrigado por essa entrevista. Dorival, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre aquilo. É um prazer gigante e espero que todo mundo possa escutar essa entrevista e compartilhar, porque é muito importante a gente espalhar essa mensagem. Obrigado mesmo.